Como joga a seleção norueguesa? Nesse vídeo aqui vocês vão ver toda a análise pré-jogo de Brasil e Noruega e como jogam as seleções. E claro, a gente vai trazer aqui tudo e mais um pouco para vocês. Até porque, será que a Noruega é o maior desafio da seleção brasileira nesta Copa do Mundo? Para mim, o Brasil vem aí com realmente o maior desafio pela frente. E o que é que o Brasil precisa fazer para superar a melhor geração norueguesa da sua história? Vamos aqui trazer também sobre como o Solot pode ser tanto o ponto forte como o ponto fraco da seleção norueguesa neste jogo e tudo e mais para vocês aqui. Mais um vídeo do Paulo Analista. Peço para você apertar no gostei, se inscreva no canal, comenta aqui o que você vai achar dessa análise durante para a gente trazer tudo para vocês de Brasil e Noruega. Bom, vamos aqui começar trazendo como joga a seleção norueguesa na fase defensiva. A Noruega, galera, se defende num 4-5-1, geralmente no bloco baixo, e tem uma marcação por zona fechando mais o meio, ou seja, fecha mais a faixa central do campo e deixa mais espaços pelos lados. Anote isso aí, que isso pode ser fundamental para o que a gente vai falar daqui a pouquinho das suas vulnerabilidades. Mas a principal premissa é marcação em bloco baixo, 4-5-1, referência de zona, protegendo um pouco mais o meio. Observe que esta marcação da Noruega dá muito espaço para inversões e diagonais para o outro lado. A Costa do Marfim utilizou muito isso contra a Noruega e o Brasil pode utilizar como ferramenta também quando avançar os laterais abertos, mas principalmente com o Ryan e o Vini Júnior bem aberto, porque a Noruega dá muito espaço pelos lados de essas inversões podem acontecer. Observe aqui de novo, 4-5-1, bloco baixo, protegendo bem ali o meio, bem ali a entrada da área, porém há dois jogadores da Costa do Marfim do outro lado livres, porque assim preferiu o treinador da Costa do Marfim para explorar essa vulnerabilidade. Essa bola vai ser invertida para o outro lado para os dois pegarem lateral no mano a mano ou na dobra de 2-1. Tá? E aqui eu já quero trazer para vocês que o Solot, o centroavante Atlético de Madrid, que atua como ponta direita ou um atacante pelo lado na seleção da Noruega, pode ser um ponto fraco da seleção deles, tá? O Solot, até por se tratar de um centroavante, de um jogador que não tem tanta velocidade ou tanta intensidade, ele não recompõe tanto e acaba gerando dificuldades para o lateral pé descendo do seu lado, tá? Então aqui, olho nesse ponto fraco, o Solot não acompanha, não é um jogador que vai até o fim, e por isso a Costa do Marfim sempre botou dois jogadores ali contra a seleção noruega, e isso gerou muitos problemas, porque o Solskjaer não tem característica de recomposição ou de fechar esse espaço. Observe aqui no segundo lance, de novo, Solskjaer sempre mais atrás da jogada, sem conseguir acompanhar o ritmo de jogo, e o Pedersen fica sobrecarregado, sem saber se fecha o meio ou se fecha ali a lateral do campo. Também contra o Iraque, a mesma movimentação. Solot batido na jogada, o lateral fica ali, o RS já aqui agora, sem saber se acompanhava o cara que vai atacar as costas ou ficava pelo lado, e o Odegaard, que também não é um jogador que recompõe tanto, se coloca no cenário onde tem que voltar, e aí quase foi um gol do Iraque através dessa movimentação. Olho no Solot, tá? Pode ser aí uma peça de vulnerabilidade da seleção da Noruega, principalmente se a gente colocar ali um Martinelli caso jogue, e o Vinícius Júnior não deve ter, caso o Solot jogue, essa movimentação dinâmica com 2, 3 jogadores, como costuma ter ali nos outros jogos, tá? Então essa pode ser uma principal vulnerabilidade. Observe aqui essa inversão da Costa do Marfim, bola de um lado para o outro, Solot novamente não consegue recompor, a Noruega por si só cede mais esses espaços, e o Vini Júnior nesse campo aberto, ou o Ryan do outro lado, pode ser uma válvula de escape interessantíssima para esse confronto contra a Noruega, tá? E além disso, a Noruega também é uma seleção que sofre muito com entrelinhas. É bem verdade que tem uma boa compactação defensiva, porém, os dois zagueiros da Noruega não são zagueiros rápidos e que saltam tão bem para proteger o meio. Por isso, mesmo com as linhas momentaneamente até próximas, ajustadas, possa ser que aconteça onde os atacantes do adversário tenha essa possibilidade de associar curto para atacar as costas, porque não são zagueiros rápidos. Fortes sim, fisicamente realmente jogadores privilegiados por altura, mas não com muita velocidade para correr para frente e depois proteger as costas. Observe que contra a Senegal, a mesma dinâmica. As linhas próximas, porém, vai acontecer uma tabela curta. Inclusive, aqui acontece o gol de Senegal contra a Noruega, então olho nessa vulnerabilidade também, tá? Aqui, novamente, contra a Costa, mas enfim, tabela ali pelo lado direito, para atacar as costas da defesa, sempre esse intervalo, e sempre a Noruega sofrendo com essas infiltrações que o Brasil tanto gosta. Olha aqui também as transições. Estes dois zagueiros que eu trouxe, que são fortes, né, fisicamente, que realmente têm boa estatura em posição,
não tem uma boa capacidade de correr para trás. E aqui, outra vez, o Iraque quase faz o gol, não contra-ataque na transição, atacando as costas desse zagueiro, o Vini Júnior, para mim, e principalmente o Ryan, que tem velocidade, pode ser uma arma secreta do Brasil para poder atacar esses espaços, tá bom? Vamos aqui agora para como ataca a seleção da Noruega, que geralmente vai para um 4-3-3, com o tripé no meio de campo. Às vezes o Ausner é esse primeiro volante, pode também ter uma variação para o Berge, e tem ali o Odegaard de um lado, o Berge do outro, e o ataque com o Solot, que é um centroavante que atua pela direita aberto, Haaland centralizado, que é o centroavante de ofício, e na esquerda o único ponta de velocidade, que é o Nusa, que vai para um contra um. Danilo vai ter que tomar muita atenção com esse jogador, mas geralmente o 4-3-3 um ataque ali mais posicional. Possa ser que haja variações quando a seleção da Noruega coloca os 3 atacantes por dentro, o Solot encostando um pouco mais com o Haaland e o Nusa tendo ali também esse papel mais central para que os laterais, o Rolf e o Pedersen, possam jogar ali bem abertos, pisando na linha. Pode ser também o Jessen lá na lateral direita, mas dando mais amplitude, tá bom? E aqui, da mesma forma que o Solot pode ser tanto ponto fraco, ele também é um ponto forte. E agora você deve me chamar de maluco, porque quem faz o gol desse time é o Haaland, o maestro é o Odegaard. Como é que o Solot pode ser essa peça de tamanha vulnerabilidade ou de tamanha preocupação, tá? Por que a gente vai trazer isso? Porque observe como o Solot é um jogador que ajuda muito na construção ofensiva, porque ele fixa o adversário e faz esse espaço ali em profundidade. Eu vou trazer aqui ao lado que o Odegaard é ali o cérebro pensante. Para mim, é o jogador mais perigoso da seleção norueguesa, porque faz bom espaço, circula o campo inteiro, tanto com posicionamento quanto ele mesmo buscando esses passes, mas é o Solot que consegue gerar muitos espaços para os seus companheiros, como vocês estão vendo aí, com 2 minutos de jogo contra a Costa do Marfim, ele buscando esse passe ali em profundidade, atraindo a marcação para que o ala ou outro jogador ataque o espaço. Isso vai ficar mais claro agora nessas outras jogadas. Olha o contra o Iraque, ele é acionado no pivô de cotes, como se fosse o centroavante de fato pelo lado do campo, vai dominar e vai atrair a atenção do lateral. O que isso vai gerar? Quando ele faz o passe no meio, mesmo ele ficando lá atrás, sem participar de gol, sem dar assistência, sem finalizar tanto, olha o espaço que ele gera para o Alves atacar o corredor direito, porque o Solot tirou o jogador dali e abriu espaço para essa dinâmica acontecer. Aí você pega um Haaland que ataca o espaço, Nusa do outro lado que ataca o espaço, e é uma arma muito forte da Noruega. Observe aqui também contra o Senegal. Ele mais por dentro, atrai o lateral esquerdo, tira o lateral esquerdo da linha e faz o passe no meio. Na sequência, outro jogador vai atacar esse espaço que o Solot acabou gerando. Então, para mim, é um cara que é o ponto fraco defensivamente, mas o ponto forte, não porque ele vai decidir talvez o jogo com chute ou com assistência, mas porque ele facilita o jogo com essa dinâmica de sair, atrair a marcação, associar e abrir espaço nas costas. De novo, contra a Senegal aos 42 minutos. Ele pega a bola, tem o Ausnes e o Odegaard por ali, ele atrai a marcação, faz o passe no Odegaard que gera o espaço nas costas de novo para a Noruega conseguir atacar. Noruega aqui também, quando não joga o Solot, tem ali o Oscar Bob, que joga no Fulham, que também passou recentemente ano passado pelo Manchester City, aprendeu muito com o Guardiola, e aí já é um ponto um pouco mais de um contra um ciscador, mas que tem um bom passe em profundidade, como foi esse caso aqui. De novo, sempre a Noruega buscando atacar o intervalo entre os defensores por um espaço que eles mesmos buscam gerar com movimentações, como a gente está vendo agora, um jogador que abriu o campo pela direita, o passe veio aí na sequência, o Haaland sempre fecha essa área para poder finalizar. É uma arma secreta muito forte, o Haaland, até nessas transições ofensivas aqui, como a gente está vendo, o Odegaard buscando o Haaland em profundidade, e outra vez essa dinâmica, essa variação acontece, e o Haaland chega ali com transição. Odegaard não é um jogador tão veloz, mas dá muita velocidade com esse espaço, e sempre a Noruega atacando com esses 3 atacantes, principalmente nos contra-ataques. Agora, tem um ponto que o Brasil pode explorar. Sempre que a Noruega está bem encaixotada na marcação, o Odegaard se vê na obrigação de baixar muito, tanto no pé do goleiro, dos zagueiros laterais, mas ele recua muito para tentar ajudar na saída de bola. E isso esvazia um pouco o meio de campo da seleção norueguesa. E isso faz com que o Solot fique bem isolado na direita, o Haaland também fique sem receber muitas bolas, e o Nusa fique sobrecarregado para tentar um contra um quando acontece ali a oportunidade. Então, uma das principais formas do Brasil anular essa fase ofensiva é obrigar o Odegaard a baixar muito quando o Brasil encaixotar essa marcação. A bola parada da Noruega também é uma bola parada muito forte, quando tem ali o cruzamento, né, do lado direito do campo, eles fazem ali movimentações de desmarques com um pouquinho mais, né, de aglomeração, fuga dos jogadores para poder atacar espaço, mas também é uma seleção que, quando tem ali pé fechado do outro lado, eles também podem fechar muita pequena área. É uma das seleções mais altas da Copa. O Brasil tem que tomar muito cuidado com isso. Falando no Brasil, a gente joga no 4-4-2 hoje, deve se manter ali mesmo na ausência do Paquetá,
Danilo Santos e Martinelli não deve variar tanto ali o que o Brasil faz, a não ser que a gente volte para o 4-2-4, o que eu não acho que vai acontecer com tanta frequência assim. E é uma seleção que eu acho também vai fazer a sua variação padrão para o 3-1-6. Brasil joga muito no 3-1-6, eu acho que vai fazer isso. Lembra que eu falei dos espaços pelo lado? Eu acho que o Brasil vai tentar explorar isso da Noruega também nesse 3-1-6. E é uma seleção, vocês estão vendo aqui, com o Casemiro, Guimarães e Matheus Cunha, que gosta de jogo por dentro também, que a seleção norueguesa sofre, e principalmente a busca pela profundidade. Marquinhos buscando essa bola longa para Vini Júnior também em profundidade. O Brasil pode utilizar isso para atrair a defesa da Noruega para o meio de campo e tentar acelerar essa bola com o Vini Júnior, que tem uma arma secreta também através dessa dinâmica. Danilo Paquetá, Casemiro e Guimarães também tentando aqui associações para atacar a defesa. O que a Noruega faz, o Brasil também faz, porém mais por dentro do que por fora do campo. O Brasil que deve marcar no 4-4-2 padrão, com Vini Júnior e Matheus Cunha à frente, a marcação por zona também, tentando fechar mais o meio, assim como a seleção da Noruega. Deve manter a sua marcação pressão em bloco alto também, que é uma forma que o Brasil utiliza para vencer os jogos através da pressão. E aqui eu quero pedir para você mais uma vez, deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu e comenta aí o que você está achando dessa análise da Noruega, se você concorda que o Brasil pode explorar isso. Aqui a gente vai trazer para vocês um pouco de alguns dados, como esse da Noruega, que é uma das seleções que mais tem sprints na Copa do Mundo, ou seja, que tem mais velocidade no espaço curto, é a seleção ali norueguesa. E claro, tem também aqui um outro dado interessante. Marrocos é a terceira seleção com mais grandes chances da Copa do Mundo e o Brasil é a quarta com mais grandes chances. Então pode dar muito certo um jogo de movimentação, um jogo de volume de jogo, um jogo de produção de gols das duas equipes. Eu acho que vai ser jogo onde ambas vão marcar nessa partida e deve ser um jogo ali que quem quer que passe vai precisar fazer 2 gols, 3 gols ou quem sabe ele leve para uma prorrogação, disputa de pênalti. Aqui é o provável Brasil, galera, para esse confronto, que a gente deve ter ali de fato o Alisson no gol. A dúvida é quem será o substituto do Paquetá, se será o Danilo ou o Martinelli. Eu iria com o Danilo para poder ter ali um pouco do controle do meio de campo e ser esse cara também de pisada ali na área, mas o Martinelli também faz sentido, porque ele é um jogador bem comprometido defensivamente, que ajuda demais e que também tem bons ataques ao espaço, tá? Acho que vai ser uma boa arma do Brasil. De resto, mesmo o Danilo, Casemiro não fazendo um bom primeiro tempo contra o Japão e se recuperando no segundo tempo, eu acho que Ancelotti vai manter os dois. E aqui a Noruega, até para quem não conhece, todo mundo sabe mais o Odegaard, que para mim é a principal arma dessa seleção da norueguesa, e o Haaland, que é o definidor nato. Tem também o Musa, que joga no Leipzig da Alemanha, o Solot, que eu falei que é importante e também pode ser uma vulnerabilidade, que joga no Atlético de Madrid. Tem o Berge, que joga no Bodo Glimt, também um baita jogador, fez uma boa Champions League. O outro Berge, agora, que joga também no Fulham. Tem o Oscar Bob, que eu falei, também entra durante o jogo ali no lugar do Solot, que também esteve no City e joga no Fulham. Enfim, o Rolf, que também está na Premier League, e outros jogadores que também acabam ali na defesa pela estatura, tendo um poder, uma imponência muito grande. O Brasil vai ter que ter muito cuidado nesse jogo. Eu quero saber a sua opinião sobre esta análise. E você que chegou até o final, só para eu saber quem chega até o final, comenta aí, Brasil 2, Noruega 1. Só para eu saber quem é que assiste aqui essa análise até o final. E eu vou curtir, comentar. E claro, você quiser mandar uma orientação, uma dúvida, comentar qualquer coisa, comenta aí que eu respondo todo mundo aqui, tá? E vou interagir com você. Tamo junto e até os próximos vídeos, lives aqui, toda a cobertura do futebol internacional, nacional e principalmente agora na Copa do Mundo para vocês. Tamo junto e até a próxima. Valeu!